Seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje, para juntos vivemos uma vida em dia com Deus. No dia de hoje, eu estou certo, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Nós estamos meditando no Evangelho de João, estamos caminhando versículo por versículo e sendo transformados de acordo com a palavra de Deus. E no dia de hoje eu quero ler com você o texto que está registrado em João, capítulo 1, o verso 29, a partir do verso 29. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Uau! Como nós estamos meditando, a figura de João Batista é uma figura muito importante na narrativa bíblica, na história da igreja, na sua história que quer viver uma vida em dia com Deus. Ele não apenas preparou o caminho para Jesus, exercendo seu ministério, mas também se tornou um referencial para nós. Um referencial de vida no seguinte sentido, de eu e você entendermos que temos a missão de prepararmos o caminho para a segunda vinda de Jesus. Isso é maravilhoso. Mas aqui no texto que nós lemos, o que me chama a atenção é que novamente João faz questão de destacar quem era Jesus. Faz questão de destacar o ministério de Jesus, a importância de Jesus na história da humanidade. No momento em que ele diz: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa é uma expressão fortíssima, uma expressão transformadora. Na verdade, é uma expressão que traz esperança para as nossas vidas no dia de hoje. É a base da nossa fé, a razão da nossa esperança. Em Jesus você é perdoado dos seus pecados. Em Jesus, através de Jesus, você é visto por Deus Pai como alguém justificado. Isso é maravilhoso. E João faz menção do ministério de Jesus, reforçando que ele é aquele e ele é o único que pode perdoar os pecados da humanidade. Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados. Olha só que maravilhoso. Ele não apenas pode, como ele também quer. Por essa razão que ele veio ao mundo, para ser um sacrifício perfeito, para ser esse Cordeiro de Deus que traria perdão para a humanidade, que traria perdão para você e para mim. Tudo isso revelando o grande amor de Deus. E em Jesus, você, independente da sua história, independente do seu passado, independente dos seus erros, das suas falhas, independente dos seus tropeços, você pode ser perdoado. Se você recebe essa palavra, escreve aí no chat: Amém, eu recebo. Mas no texto que nós lemos, essa não é a grande ênfase. Nós podemos ver que o texto continua dizendo que João teve uma experiência com Deus que eu acredito que é algo que vai alimentar a nossa vida no dia de hoje de uma maneira muito especial. E você pode me perguntar: o que é que João apresenta aqui? O que é que João revela? Algo que é transformador para todo aquele que quer ver uma vida em dia com Deus. No momento em que João faz uma menção do batismo e diz que ele viu o Espírito descer como uma pomba e permanecendo sobre Jesus, ele então diz que este foi o sinal que testificou algo que Deus havia prometido para ele. Quando o texto diz aqui: Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: Aquele sobre quem vier o Espírito descer, quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Gente, para pensar. João Batista tinha uma promessa.
E através dessa promessa, ele decidiu ser obediente ao chamado de Deus. Preste atenção nisso. Ele recebeu uma promessa, ele foi obediente ao chamado e a promessa se tornou uma realidade. Isso é algo transformador, é algo muito importante para você e para mim na nossa jornada com Deus, na nossa vida em dia com Deus. É entender que quando Deus libera uma promessa sobre a sua vida, ele vai exigir de você um posicionamento de obediência. E se você permanecer em obediência, a sua obediência vai preparar o caminho para que as promessas de Deus se tornem uma realidade na sua vida. João carregava uma promessa, ele foi obediente, e a obediência dele parecia loucura aos olhos das pessoas. O que ele estava fazendo? Como vimos em um dos últimos episódios, isso chamou a atenção de muita gente que chegou até ele e até perguntou: João, quem que é você? O que você está fazendo? Explica pra gente quem que você é. E João sempre apontando que a sua missão de vida, o seu propósito estava conectado com a vontade de Deus para ele. Estava conectado com a vontade de Deus para as pessoas que estavam ao seu redor. Isso é maravilhoso, porque existirão momentos em que a sua obediência vai te custar posicionamentos desafiadores. Vai custar posicionamentos que vão chamar a atenção das outras pessoas. Mas quando você tiver a atenção das pessoas, lembre-se de que você tem um propósito. Lembre de que você tem uma missão. E se você permanecer firme no chamado que Deus tem para a sua vida, a promessa vai se tornar uma realidade. Deus havia antecipado para João Batista: olha, você vai nessa direção, porque nessa direção acontecerá algo extraordinário. E João seguiu na direção que Deus tinha para ele. Eu preciso te dizer no dia de hoje: siga a direção que Deus tem para você. Vemos na palavra de Deus, por diversas vezes, Deus se revela para o seu povo, para os seus filhos, para suas filhas, liberando uma promessa. E a partir dessa promessa, dando uma direção que exige obediência, submissão e fé das pessoas que ouvem esse chamado de Deus. Mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. As promessas dele se tornam realidade. Tudo aquilo que Deus prometeu para você no tempo certo se tornará uma realidade. João Batista não sabia quando ia acontecer o cumprimento da promessa que Deus havia dado para ele, mas uma coisa ele sabia: iria acontecer. Não importa quando, não importa como, mas as promessas que Deus liberou sobre a sua vida acontecerão, se tornarão uma realidade, e você, assim como João, vai ver e testificar o favor de Deus, a fidelidade do Senhor, o amor sobrenatural do nosso Deus. João tinha uma promessa, João foi obediente, e por ser obediente e permanecer firme, ele viu a promessa se cumprir. E eu não sei qual é a promessa de Deus para você no dia de hoje. Talvez já fazem alguns anos que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, ou alguns meses, algumas semanas, alguns dias, e você não sabe muito bem o que fazer, você não sabe quando vai se tornar uma realidade essa promessa. Deixa eu te dizer uma coisa: saber quando vai acontecer não é algo que você deve se ocupar. Na verdade, essa é uma preocupação desnecessária. O que você precisa abraçar é a convicção da esperança de que vai acontecer. E se Deus te deu uma direção que requer de você obediência e posicionamento, faça isso. Siga a direção de Deus. Seja obediente ao chamado dele para a sua vida. No tempo certo, as promessas que Deus liberou sobre você se tornarão uma realidade. João Batista viu na sua vida as promessas do Senhor se tornando uma realidade. Ele foi obediente ao chamado e ele desfrutou, ele conseguiu ver, contemplar a glória de Deus se manifestando no cumprimento da promessa que ele havia recebido. Todas as promessas que Deus liberou sobre a sua vida, escute isso, preste atenção, eu faço questão de destacar: todas as promessas que Deus liberou sobre a sua vida, no tempo certo se tornarão uma realidade, elas vão se cumprir. Mas você precisa permanecer firme no chamado de Deus, permanecer íntegro em obediência, seguindo a direção que o Senhor deu para a sua vida. E então, essa palavra que é tão maravilhosa, o momento em que João Batista diz: eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus.
ele viu com os seus olhos a promessa se tornando uma realidade. E ele faz questão de testificar que Deus não é alguém que mente nas suas promessas, não. Deus é fiel nas suas promessas. E eu quero que no dia de hoje, você que quer viver uma vida em dia com Deus, se apegue nessa palavra. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aqui o texto ainda tem verdades maravilhosas, como, por exemplo, algo extraordinário que acontece através de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo, mas esse será um assunto para um outro episódio. O que eu quero me apegar no dia de hoje é te lembrar: Deus tem promessas para a sua vida. Essas promessas vão requerer de você obediência. Mas se você for obediente e fiel ao Senhor, no tempo certo, essas promessas se tornarão uma realidade, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Não importa quando, não importa como, apenas permaneça firme, porque tudo que o Senhor prometeu para você se tornará uma realidade, se você não desistir de permanecer no centro da vontade dEle. Amém? Vamos orar nessa direção? Eu quero orar com você. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu te louvo e te agradeço pelo teu amor por nós. Quem seríamos? Onde estaríamos se não fosse o teu grande amor por nós? Eu oro pelos teus filhos, oro pelas tuas filhas. Gente que quer viver uma vida em dia com o Senhor, Pai. No dia de hoje vemos que a tua palavra nos traz um alerta, nos relembra, na verdade, que o Senhor é fiel e que aquilo que o Senhor promete se cumpre, que as tuas promessas se tornam realidade se o teu povo permanece firme na direção que o Senhor nos direciona. E eu oro, Senhor, no dia de hoje pelos teus filhos e pelas tuas filhas, para que eles jamais se esqueçam das promessas que o Senhor já liberou sobre a vida deles. E diante dessas promessas, Pai, eles sejam íntegros, fiéis e obedientes na direção que o Senhor estabeleceu para eles. Que eles sejam firmes no seu posicionamento. E que, Pai, no tempo certo, eles desfrutem do cumprimento das suas promessas sobre a vida deles. Essa é a minha oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se apega nessa palavra. Quem tem promessa precisa ser obediente. E quem permanece obediente ao Senhor, no tempo certo, vê as promessas se cumprindo na sua vida. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, eu quero te encorajar, compartilhe essa mensagem com essas pessoas. Nos ajude a ampliar o alcance daquilo que nós estamos realizando aqui no canal. E se você tem sido abençoado por essas mensagens, por exemplo, se essa mensagem foi uma bênção na sua vida, eu quero te encorajar, dá um like nesse vídeo, comenta, dá um feedback para nós. A sua reação, o seu comentário é muito importante pra gente. E claro, lembrando que se você quer ser um apoiador desse ministério, na descrição desse vídeo tem um link. Clique nesse link, ali tem as formas como você pode abençoar o nosso ministério e contribuir para que nós continuemos alcançando pessoas que estão distantes de Deus, trazendo elas para próximas de Deus, para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Batemos a marca de 10 mil inscritos e cremos que continuaremos avançando, pregando o evangelho, abençoando o maior número de pessoas. Foi maravilhoso ter esse tempo com você. Eu realmente oro para que Deus abençoe sua vida. E é isso. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.